A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as duas cartas de Pedro, ou como em outras Bíblias está escrito epístolas. A carta parece ser do apóstolo Pedro, e não há evidência de que a autoria de Pedro tenha alguma vez sido desafiada na igreja primitiva. Silvano, que acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária, provavelmente tenha sido secretário de Pedro na composição da sua primeira carta. Isto explica o estilo polido do grego. Silvano ou Silas fazia parte das viagens de Paulo e estava junto de Pedro. 1 Pedro 5,12 diz assim: Por Silvano ou Silas, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviamente, exortando-o e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. O autor anuncia-se como sendo o apóstolo Pedro ao escrever a primeira epístola. Diz aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pode-se determinar a data desta epístola entre 63 a 67 depois de Cristo, ou talvez entre 64 a 65 depois de Cristo. O estilo da carta é simples e ao mesmo tempo emocionante, cheio de transições rápidas e abrupta, refletindo admiravelmente o caráter do escritor. O modo de tratar o assunto é especial em características, posto que a doutrina por ele apresentada é exatamente igual à epístola de Paulo, com referências predominantes à graça divina e às esperanças futuras. A epístola contém em alto grau as feições particulares da doutrina de Paulo, na epístola aos Romanos e aos Efésios, bem como a de Tiago em sua epístola. Relacionando os capítulos de 1 Pedro com as epístolas de Paulo e de Tiago. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 8, relacionada com Romanos, capítulo 9, versículo 32 e 33. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, e 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 e 11, com Romanos capítulo 12, versículo 1, 16 e 17, e Romanos capítulo 3, versículo 6. 1 Pedro 2, 18, 3, 1 a 7, com Efésios 6, versículo 5 e capítulo 5, versículo 22 e 23. E 1 Pedro 1, 6 e 7 e 1 Pedro 5, 6, com Tiago, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 18. Então essas são as relações entre os capítulos entre Paulo e Tiago com referência a Pedro. Em todas essas passagens se revelam os traços que desenham a pessoa do grande apóstolo, consorciando a profundeza da doutrina com a beleza dos ensinos cristãos. Conteúdo da primeira carta. Prefácios e saudações, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 e 2. A ação de graças está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 12. Exortação à santidade, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 25. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. A boa conduta, submissão e autoridades. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 17. Os deveres dos cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Deveres das mulheres e maridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 7. O amor fraternal segundo o exemplo de Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8 ao 22, e do capítulo 4, do versículo 1 ao 19. Os deveres dos anciões. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Votos e saudações finais, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 10 ao 14. Agora vamos falar sobre a segunda carta, ou a segunda epístola de Pedro. O autor denomina-se Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, testemunho presencial da sua grandeza
no Monte da Transfiguração. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta carta fornece instruções e exortações do apóstolo Pedro à medida que ele se aproxima do final da sua vida. De acordo com a tradição da igreja, foi martirizado em Roma durante o governo de Nero. Se a tradição é confiável, então sua morte ocorreu antes de 68 d.C., quando o imperador Nero morreu. Muitos estudiosos do Novo Testamento questionam a autoria desta carta, como sendo de Pedro, especialmente por diferir em estilo e pensamento de 1 Pedro e por haver poucas evidências dos pais da igreja primitiva, que sustentam Pedro como autor. Alguns estudiosos sustentam que uma outra pessoa passou adiante o ensino apostólico após martírio, a morte de Pedro, escrevendo seu nome, sugerindo que se tratava de uma prática literária aceita no século I. Então, alguns falam que alguém escreveu e pôs o nome de Pedro, porque era uma prática comum naquela época, né? Entretanto, estudiosos conservadores normalmente sustentam que Pedro escreveu ambas as epístolas que lhe são atribuídas, explicando as diferentes mediante o uso de um redator estenográfico por Pedro, que não era Silvano descrito na primeira carta, ou até por Pedro ter escrito a segunda carta sem a ajuda de um escriba. Então, muitos dizem que Pedro usou um outro redator estenográfico que passou a carta, que escreveu a carta para Pedro, corrigiu talvez, né? E outros falam que foi Pedro literalmente que escreveu, porque ele não teve ajuda de ninguém. Então, há muita discussão sobre isso, mas não importa, o que importa é o conteúdo da carta. Quem escreveu não vai fazer muita diferença, porque quem foi o relator da carta foi Deus, né? Ele que relatou através do Espírito Santo toda a Bíblia. Além disso, determinadas referências em 2 Pedro indicam a sua autoria. O autor se identifica como Simão Pedro. Ele alega ter estado com Cristo no Monte da Transfiguração. Então vamos lá, 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. No 18. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando nós com ele no Monte Santo, ou no Monte da Transfiguração. Então veja que ali o próprio Deus falou de Jesus, onde Jesus viu sua glória, ele ficou todo iluminado, né? Seu corpo refletiu uma luz muito poderosa que iluminou toda aquela região naquela época. E Pedro ali e mais os outros dois que estavam com ele, né, ficaram admirados de ver a glória de Deus. Ele ainda escreve uma carta anterior às pessoas a quem a 2 Pedro é dirigido. 2 Pedro 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o nosso ânimo sincero. Usa também várias palavras e frases semelhantes às encontradas em 1 Pedro, sendo esses fatores que apontam que a segunda carta de Pedro é uma obra genuína do apóstolo Pedro. Enquanto 1 Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, em 2 Pedro adverte os cristãos contra os falsos mestres dentro da sua comunhão que os levaria à apostasia. Então veja que ali Pedro fala daqueles falsos mestres, né, ou falsos profetas. O autor, evidentemente, tem uma comunidade especificamente
né? Lá em 2 Pedro 3,15, se essa comunidade for a mesma referida em 1 Pedro 3,1, então esta carta era direcionada aos cristãos em algum lugar da Ásia Menor. 2 Pedro 3,15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 1 Pedro 3,20, os quais em outros tempos foram rebeldes contra a longanimidade de Deus que esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então veja que aqui, né, há uma referência, né, pela rebeldia e comparando com a rebeldia do dilúvio, né, do povo na época antediluviana. Então isso são as referências que falam sobre a primeira e a segunda carta de Pedro. O conteúdo da segunda carta é curto, né? Tem o prefácio e saudação, 2 Pedro, capítulo de 1, do versículo 1 ao 21, os falsos mestres, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, e a vinda do Senhor Jesus, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 a 18. Então essas são os escritores bíblicos, né, do Novo Testamento. Pedro, que escreveu 2 epístolas, então nós temos já quase completo, né, os escritores. Faltando somente Paulo, que eu já estou preparando, que Paulo tem muita coisa, porque Paulo foi o que mais escreveu, são 13 livros de autoria dele. Então na próxima eu vou preparar outra coisa e depois, enquanto isso, estou preparando o estudo sobre Paulo. Amém? Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe e não se esqueçam, né, de pôr o joinha aí e não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e você que não é inscrito, inscreva-se. Até uma próxima.